O cafezinho é algo na química muito interessante. Ele vai mostrar uma série de conceitos legais que vamos ver nessa aula. Então bora entender um pouquinho sobre química? Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje vamos falar sobre conceitos de misturas. Quando você prepara uma xícara de café, você está lidando com vários conceitos da química, como fases e soluções. A fase líquida é representada pelo café propriamente dito, enquanto a fase sólida é formada pelos grãos de café que não se dissolvem completamente. Se você adicionar açúcar ou creme, esses também serão partes do sistema, adicionando mais complexidade. O café, portanto, ilustra vividamente a complexidade dos sistemas heterogêneos que encontramos no nosso cotidiano. Mas para entender isso, a gente vai explorar diferentes conceitos básicos da química. Vocês estão preparados? Começando pelo sistema. Em química, um sistema é uma parte específica de um universo que é escolhido para a análise. Pode ser tão pequeno quanto um átomo ou tão grande quanto uma galáxia. Em nosso contexto, estamos interessados nos sistemas químicos, onde átomos e moléculas interagem entre si. Essas interações podem levar a diversas transformações, desde simples mudanças de estado até reações químicas complexas. Por exemplo, uma reação química que ocorre em um recipiente fechado é um sistema. Todos os reagentes, produtos e condições dentro do recipiente fazem parte de um sistema em questão. O segundo conceito são os sistemas homogêneos. Um sistema homogêneo é aquele no qual a composição e as propriedades são uniformes em toda a sua extensão. Em outras palavras, todas as partes do sistema são igual em termos de sua composição química e fase. Por exemplo, uma solução de açúcar dissolvido na água é um sistema homogêneo, pois a mistura é uniforme em todas as partes, e não importa em que ponto da solução você pegue uma amostra, ela terá a mesma composição que se você pegar em um outro lugar. Agora, os sistemas heterogêneos são um pouquinho diferentes. Por exemplo, um sistema heterogêneo é aquele que possui diferentes fases e ou composições em diferentes partes distintas do sistema. Em um sistema heterogêneo, as propriedades variam em diferentes partes do sistema. Um exemplo comum é a mistura de água e óleo. Nesse caso, a água e o óleo não se misturam completamente e formam duas fases distintas, uma fase aquosa e uma fase oleosa. Então, se você pegar uma amostra de uma parte do sistema, ela pode não ser igual se você pegar de uma outra parte do sistema. Também é importante falar sobre um conceito chamado de fases. As fases em um sistema heterogêneo representam as partes distintas desse sistema, cada uma com a sua própria composição química e propriedades específicas. Voltando ao exemplo da mistura da água e do óleo, temos duas fases claramente distintas, a fase aquosa e a fase oleosa. Em sistemas mais complexos, como ligas metálicas ou rochas, várias substâncias podem coexistir em diferentes fases, cada uma com sua estrutura e propriedades únicas. Um outro exemplo é a mistura de gelo, água líquida e vapor, que é um sistema com três fases, apesar de todas representarem H2O. A fase sólida é representada pelo gelo, a fase líquida pela água no estado líquido e a fase gasosa pelo vapor de água. Cada uma dessas fases tem propriedades e características físicas únicas. Portanto, compreender os conceitos é essencial para os químicos, pois fornece uma base sólida para entender a diversidade de sistemas químicos encontrados na natureza. A capacidade de identificar sistemas, distinguir entre homogêneo e heterogêneo e analisar as fases presentes em um sistema é fundamental para a pesquisa e o desenvolvimento em diversas áreas da química, desde a formulação de novos medicamentos até a criação de materiais avançados. Através da compreensão desses conceitos, os cientistas podem desvendar os segredos da matéria e abrir caminho para novas inovações revolucionárias no mundo da ciência e da tecnologia. E aí, gostou da aula? Fica ligado aqui no canal, toda semana a gente vai ter uma nova aula de química bem legal para você. Fica atento!